Boa tarde, pessoal. Chegamos aqui agora. Deixa eu aumentar o volume do meu celular antes que dê ruim. Chegamos agora. Deixa eu avisar aqui que estamos ao vivo. Já estamos ao vivo, pessoal. Estamos no Instagram já. Finalmente, já estamos ao vivo, pessoal. Estamos no Instagram já. Léo. Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos chegando aí. Olá, Otto. Vi que você avisou o pessoal lá no YouTube. Valeu. Deixa eu chamar o Léo aqui. Deu problema, galera. O sistema do YouTube não carregou a tela do convidado. Então a gente teve que mudar pra cá. Eu já desisti de falar live pelo Instagram, tá? Já tô animadíssimo com as lives por lá. Vocês estão, como tá o dia de hoje. Otto, você que ficou zoando meu cabelo, agora ele tá branco. Viu? Não tá mais amarelo. Platinado, chegou, viu? Patrocínio veio. Ih, minha câmera tá estranha. Tá de lado, né? Deixa eu Estranho, não tá configurar aqui. de lado, literalmente. Um minuto. Um minutinho. O platinado veio, demorou, mas veio. E aí, Léo, boa tarde. Tudo bom? Tudo. Tudo ótimo. Só essa merda aqui não quer pegar. Tá dando pra me ouvir direito, gente? Tá dando pra ouvir sim. Deixa eu fechar aqui agora essa transmissão, porque eu ainda estou com o sistema do YouTube aberto. E tem gente falando pelo YouTube lá, gente. Zona. Será que eu consigo entrar ao vivo no YouTube também? Ah, pode tentar parear a tela aí pro YouTube. Não, vai dar não, vai dar não. Com certeza não vai dar. É. Até porque minha câmera lá ficou horrível. Deixa eu fechar isso aqui, o pessoal do YouTube daqui a pouco percebe que vai começar a live e vai entrar. Pessoal, já tá chegando. Bom, pessoal, hoje nossa live é sobre ansiedade e atividade física. No caso, o uso da atividade física no manejo da ansiedade é uma temática que eu gosto bastante. Não sei se vocês já perceberam de todas as lives que a gente fez aqui. Eu sou muito da TCC, então eu amo demais alguma coisa dedicada para o pessoal fazer atividade física também. Não só atividade física, como se imagina, né? Mandar alguém para academia fazer corrida de futebol. Não, uma caminhada também funciona e a gente recomenda bastante. Olha, faz uma caminhada, busca fazer, sei lá, pega um tempinho de sol, transa. Então, são recomendações que normalmente a gente faz no atendimento, de acordo com o perfil do paciente. E hoje eu estou com o Léo, que é formado em educação física, para poder falar um pouquinho mais sobre essas atividades em si, falar um pouco sobre como elas afetam a ansiedade, como são benéficas, na explicação que está chegando um monte de explicação. Quem estiver mandando mensagem, a Michelle vai responder para vocês daqui a pouquinho. Então, Léo, boa tarde, se apresenta aí, fique à vontade. Estava esperando você terminar de se apresentar. Boa tarde, galera. Meu nome é Leonardo, sou formado em Educação Física e tenho muito gosto em pesquisas relacionadas à atividade física e o controle da mente. Como a atividade física se reflete na nossa mente. E hoje eu fui convidado para falar um pouco mais sobre como a atividade física interfere na ansiedade. Bom, para começarmos a nossa live bem, nós temos primeiro que falar um pouco sobre a ansiedade. O que é a ansiedade? Os, os sintomas que a gente pode diagnosticar com a síndrome da ansiedade, o que o que ela faz no nosso corpo, os reflexos que ela tem durante a nossa vida, no nosso biológico também, os afetos que ela tem, como frequência cardíaca, entre outras coisas. Para falar um pouquinho da ansiedade, vou deixar o Nicolas falar um pouco sobre a ansiedade, porque esse é um pouco mais a área de estudo dele. Aí depois disso a gente fala um pouco sobre os exercícios. Tá nervoso, Léo? É que a live Apresentação deu muito problema. Deu muito problema aqui em casa. Desliguei meu computador, perdi meus bolsos todos, mas a gente vai de cabeça que com conhecimento é para ser passado. Então, Não fica nervoso não, pode que vai seguir. tranquilo. Para quem não sabe, o Léo é um colega do ensino médio. A gente se reencontrou há pouco tempo, que a gente voltou a conversar. Eu já chamei ele para poder falar um pouquinho com vocês
Porque a gente parou para conversar e esse assunto já fluiu já em conversa, então não tem por que tanto nervosismo. A gente já falou de coisa pior. Um dia a gente traz aqui uma live para poder falar um pouco sobre massagem tântrica para vocês. Mas, bem, um pouquinho sobre ansiedade, pessoal. Como a gente já viu aqui em toda live que a gente tem sobre ansiedade, uma questão que é recorrente, precisa ser sempre repassada, é que a ansiedade em si ela não é o vilão da história. A ansiedade ela é necessária para o nosso dia a dia. Ela faz parte da evolução humana, por assim dizer. No básico do básico do básico, a ansiedade faz parte da gente, é necessária para que a gente consiga encarar desafios. Então, se você tem uma apresentação de trabalho, é um desafio que você vai ter que encarar. Então, você ter alguma ansiedade quanto àquela apresentação, quanto àquela colocação, é uma coisa normal. Você ter uma ansiedade quanto a uma entrevista de emprego, você ter ansiedade quanto a um primeiro encontro, são questões normais, elas fazem parte da nossa rotina, fazem parte do nosso cotidiano. Agora, quando a ansiedade ela começa a se tornar um problema? A ansiedade ela é um problema quando ela começa a atrapalhar a sua qualidade de vida. Quando você deixa de fazer uma apresentação do trabalho por conta da ansiedade, quando você deixa de ir a um primeiro encontro por conta da ansiedade, quando você deixa de fazer alguma coisa por conta da ansiedade. Então, quando ela começa a se tornar um problema, a ansiedade é patológica. Então, a gente começa a pensar nela como um problema a ser resolvido. E tem muitas formas de você avaliar como a tua ansiedade ela está lidando. Tem escalas, tem testes que você pode fazer para poder encarar isso, e escalas que você pode fazer por si só. Tem um livro que eu adoro de coração, ele está em algum lugar, impresso, claro, porque tem a Xerox. O livro ele é maravilhoso, que é A Mente Vencendo o Humor, e eu recomendo para todo mundo. Quem quiser, me manda mensagem depois, manda mensagem no grupo que eu envio, eu tenho ele em PDF, ou eu tinha, mas eu tenho ele em PDF, eu encontro ele em PDF com facilidade. É um livro maravilhoso, que é um livro que ele trabalha as emoções, então ele trabalha da mente vencendo o seu estado de humor, ele trabalha com uma visão da terapia cognitivo-comportamental, uma visão da TCC, aplicando toda essa visão para o uso no cotidiano. Então ele vai te ajudar a fazer uma escala, ele tem um protocolo de acompanhamento para ansiedade, ele tem todo um trabalho que é desenvolvido com isso para você identificar quais são os fatores ansiogênicos e como lidar com eles. Mas a live hoje não vai ser só voltada para a ansiedade. Mas calma aí que eu estou empolgado. Esse livro é maravilhoso, porque tem algumas atividades para você poder fazer, para você identificar a ansiedade em você, quais são os pensamentos que surgem. E a gente já vai estar falando. A Mente Vencendo o Moro Oliveira, Gabs Oliveira. A Mente Vencendo o Moro, o livro. A Mente Vencendo o Humor. É um livro maravilhoso, a capinha dele é verde, e agora saiu um livro também profissional, tá? Esse que eu estou falando é o livro do paciente. É um livro para você mesmo poder estar trabalhando com você. Meu professor sempre recomendou não ler como graduando de psicologia, mas ler realmente como paciente, como alguém que está utilizando das técnicas do livro. Então, eu super recomendo pra caramba esse livro mesmo. Acho que todo paciente que eu já atendi ficou com uma cópia desse livro no celular. E eu gosto de trabalhar as atividades dele também. Boa tarde, Gabriel. É um livro muito bacana, tem uma linguagem muito fácil, tem uma linguagem muito acessível, é muito fácil de se entender o que ele está passando, a proposta de cada uma das atividades e como desenvolver. Então, eu super recomendo que vocês utilizem o livro, que vocês se conheçam um pouco mais. Ele ajuda a identificar pensamento automático, discussão, fala sobre o modelo cognitivo, tem alguns testes de discussão, tem as escalas de ansiedade, como está sendo o nível de ansiedade no dia. Acho que um calendário de humor. Você pode ir anotando o seu humor em cada dia, como que estava. Me manda mensagem que eu envio o livro, tá bom, Caroline? Não entendi o nome do livro. Poderia repetir? A Mente Vencendo o Humor. Se alguém puder digitar aí, eu agradeço. A Mente Vencendo o Humor, o nome do livro. Tá ruim, obrigado, Gabs. Deixa eu fixar o comentário dela aqui. Beleza, que não tô conseguindo. Tá, fixar comentário. Tá, e A Mente Vencendo o Humor, fixei o comentário da Gabi Oliveira que ela comentou. É muito bacana mesmo esse livro, tá, gente? Eu recomendo demais. Tá com barulho de fundo. Pera aí. Se não for aí, pode ser aqui também. Acho que é o ar-condicionado. Agora deve estar mais puro. Melhorou aí, pessoal? Se não melhorar, eu desligo o ventilador que tá aqui atrás, porque acho que pode ser ele que tá fazendo barulho aqui no meu vídeo. Também, fica um calor também que nem eu. É bom que a gente acelera para acabar a live mais rápido. É um livro que eu recomendo demais. Ele fala sobre ansiedade. Ele ajuda a identificar qual o nível de ansiedade que você está e tudo mais. A ansiedade
ela pode ser funcional, ela pode ser disfuncional, e quando a ansiedade é disfuncional, a gente precisa trabalhar em cima das questões de pensamento que levam a essa ansiedade, aos picos de ansiedade, até mesmo a crise. Vale lembrar que a ansiedade pode se repercutir em várias crises, várias síndromes ansiosas. E a gente está falando de pânico, fobias e por aí vai. A gente teve uma live semana passada sobre fobia social. Recomendo, está disponível no YouTube para quem quiser assistir. É uma live boa pra caramba. E agora, Léo, você pode falar um pouquinho de atividade física. Atividade física. Vamos seguir esse modelinho de trabalho acadêmico, de trabalho de ensino médio. Está hora de falar sobre as atividades físicas agora, o seu campo. Agora é só que, pessoal, quem quiser mandar perguntas, a gente não está no YouTube, não facilita muito para a gente poder estar visualizando tudo, mas quem quiser mandar perguntas, pode mandar pelo chat normal ou manda nesse balãozinho com um pouco de divulgação que tem no campo. A gente consegue subir a pergunta para a tela para poder falar um pouquinho sobre. Não vou justificar também, porque eu estou ficando das coisas. Bom, gente, primeiramente, quando a gente pensa em exercício físico, nós temos que pensar que não é uma rotina de uma hora só. Ou, por exemplo, não é obrigado você fazer uma hora de exercício físico para ser contado um exercício físico. Então, nós temos que primeiro desmistificar o que é o exercício físico. Exercício físico nada mais é que você trabalhar o seu corpo em um determinado tempo. Exercícios leves e moderados são exercícios que podem durar até 10 minutos ou menos. Uma caminhada de 6 minutos, uma caminhada de 10 minutos, uma corrida, uma prática de atividade na academia, uma prática de atividade em casa. O ato de você varrer a sua casa frequentemente já é uma atividade física. Só que na educação física nós chamamos elas de atividades da vida diária, AVDs. Essas AVDs, elas também te ajudam em todo esse processo de melhora de alguns quadros. Por exemplo, é recomendado para pessoas de acima de 60 anos que não deixem de fazer as suas obrigações de casa. Porque através das obrigações de casa é que eles conseguem permanecer com o fortalecimento muscular, conseguem continuar com os seus ossos em dia, os seus ossos fortes. Por quê? Para você varrer a casa, vamos supor que você tenha, sei lá, 100 metros de quadrado de casa. Para você varrer a sua casa, às vezes você demora 15, 20 minutos em pé, caminhando de um lado para o outro, ou às vezes até mais, dependendo do tamanho da casa. Você faz atividade com os braços também. Então, quando nós vamos pensar em atividade física, é muito além de você ver um atleta na rua correndo, sei lá, 10 quilômetros, tentando bater a sua marca de 2 horas. Não, atividade física pode ser muito mais do que aquilo que a gente pensa. E quando nós vamos pensar em relação à ansiedade, por exemplo, bom, alguns estudos que eu vi, hoje mesmo que eu fui pesquisar um pouco sobre esse campo, que eu pesquiso direto, só que hoje eu pesquisei um pouco melhor sobre a ansiedade. Sobre a ansiedade, há estudos que indicam que o ato de você caminhar 2 vezes por semana, às vezes por 10, 15 minutos, já te ajudam com esse quadro, pois o quadro de ansiedade, ele afeta diretamente o corpo em relação ao exercício físico de algumas formas. Por exemplo, o maior delas é a frequência cardíaca. Frequência cardíaca, alguns hormônios que você libera também com a ansiedade. E assim, o que melhora na atividade física? A atividade física, ela melhora o seu corpo no total, incluindo a sua frequência cardíaca. Pessoas que têm a prática de atividade física regular diminuem drasticamente a sua frequência cardíaca de repouso, que geralmente a gente taxa como normal entre 60 a 80 batimentos cardíacos por minuto. Sendo que uma pessoa que tem ansiedade, no momento que ela está em crise, ela chega a subir cerca de 20 a 30% da sua frequência cardíaca. Então, assim, é como se você começasse a ter ansiedade, a sua frequência cardíaca subisse de 80, por exemplo, que já é um número alto, a 100, 110. O que isso acarreta no nosso corpo? Bom, há estudos que indicam que o coração ele tem um número exato de batimentos. Que ele tem tipo um limite de batimentos. Por exemplo,
a vida de um coelho e a vida de um elefante pode ser diferentes. O elefante chega a viver 80 anos, enquanto o coelho às vezes chega a viver 5, 4 anos. E assim, o mesmo número de batimentos cardíacos que o elefante faz em 80 anos de vida, o coelho faz em 5. Então, é um cálculo que tem na ciência que explica essa questão nossa do coração. Nosso coração, ele tem validade. E quanto mais a gente sofre com frequência cardíaca alta, quanto mais a gente sofre com dificuldade de batimento, dificuldade de respiração, VO2 máximo funcionando bem baixo, a sua célula não conseguindo levar o oxigênio para a camada muscular, a camada cerebral, quanto mais isso acontece, menos a gente tem o coração, menos tempo de vida nós temos do coração. Então, pessoas que não praticam atividade física e têm alguma patologia mental, por exemplo, ansiedade, depressão ou algumas outras síndromes, elas têm tendências a ter problemas cardíacos muito mais fácil do que uma pessoa que não sofre de alguns transtornos. Por quê? Alguns estudos indicam que a nossa mente é algo que comanda muito as nossas funções fisiológicas. É lógico que nossa mente, sem nosso controle, ela comanda tudo. Mas nós conseguimos controlar grande parte dessa ação cerebral. Por exemplo, um atleta de halterofilismo, um atleta que levanta peso, ele treina muito a sua cabeça para que ele consiga levantar uma meta maior do que até o próprio corpo aguenta. Em estudos que nós fazemos em escala de pressão, por exemplo, o nosso corpo ele tende a utilizar até cerca de 80% ou 90% da nossa capacidade muscular. Ele só utiliza, às vezes, 100%, às vezes até mais, em situações de risco. Por um exemplo bem grande que a gente pode falar, foi o caso que aconteceu, se não me engano, em 2014, lá nos Estados Unidos. Um homem estava viajando com um colega e eles caíram de helicóptero num lago. Um helicóptero médio chega a pesar 3 toneladas. Ele estava com um amigo dele no helicóptero e quando ele se deparou com a situação, eles estavam num lago, eles foram pousar, o pouso deu errado. O helicóptero começou a tombar e a pessoa ficou presa dentro do helicóptero. Um amigo dele, que não pesava cerca de 95 quilos, saiu do helicóptero e por instantes, por 10 segundos, conseguiu erguer o helicóptero. E conseguiu salvar assim a vida do seu companheiro ali que estava no helicóptero. Só que o que aconteceu com o corpo dele? Todos os músculos da perna e do braço se romperam totalmente. Todos os músculos da perna e do braço se romperam totalmente. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Nós dizemos que no nosso corpo temos certos hormônios que nós liberamos com o exercício. Mas quando nós estamos em situação de perigo, nosso corpo libera toneladas desse hormônio. Faz com que a gente, às vezes, tenha força sobrenatural ou reflexos sobrenaturais. Quem aí já não passou por uma situação de perigo e sentiu que o mundo passou em câmera lenta à sua frente? Esse sentimento é quando você tem um número de hormônios tão grande que o seu cérebro ele ativa tantas funções de análise cognitiva, análise da situação visual, que você percebe o mundo em câmera lenta. E realmente, estudos apontam que o mundo fica em câmera lenta, porque você consegue decifrar mais do que aquele segundo está passando. Então, quando nós estamos em situação de perigo, nós acabamos aumentando essas taxas. É lógico que tem a sua contraindicação. Quando a gente aumenta muito a nossa taxa por conta do perigo, nós temos os riscos de ter lesões cerebrais, porque o nosso cérebro fica super irrigado. Temos riscos de lesões físicas, porque a nossa musculatura acaba trabalhando excessivamente e acaba se rompendo, entre outras coisas. O que acontece
com algumas situações cerebrais, como a ansiedade. Ela provoca isso em escala menor. Então, você pode não ter rompimentos de músculos, ou você pode não ter parada cardíaca, entre outras coisas. Só que você acaba tendo problemas que, ao longo prazo, fazem com que o efeito seja o mesmo. Qual é o efeito da parada cardíaca no nosso corpo? O corpo para de receber oxigênio. Então, durante a parada cardíaca, nós vamos desligando as nossas funções até que o cérebro para, que é a última coisa a parar. Por isso que quando tem uma parada cardíaca e não tem a massagem, nós acabamos ficando com sequelas. Então, quando nós temos a ansiedade, nós temos pequenas sequelas no nosso corpo, que vão piorando ao longo do tempo. Com a prática de atividade física, nós começamos a controlar isso. Um exemplo prático, fácil. Quando você começa a caminhar, seu corpo começa a liberar alguns hormônios do prazer, alguns hormônios da sensação de tranquilidade, entre outros. O seu pulmão, ele começa a liberar mais oxigênio para o sangue. No seu sangue, você começa a ter mais mais glóbulos para carregar esse oxigênio para as outras partes do corpo. Você libera creatina, você libera outras substâncias no nosso corpo que ajudam ao longo prazo. Com a caminhada simples de 10 minutos todos os dias, você em 3 meses, você pode diminuir cerca de 10 batimentos por minuto da sua normalidade. É lógico que em pessoas que têm um batimento cardíaco mais alto. Eu, por exemplo, em repouso, como eu sou professor de educação física e acabo também sendo um atleta, pois trabalho meu corpo diariamente, minha frequência de batimentos cardíacos em repouso ela é menor que 50 vezes. Quando eu estou em épocas de treinamentos pesados, a minha frequência cardíaca em repouso chega a 45, 48 batimentos por minuto. Enquanto uma pessoa normal tem que ter de 60 a 80, porque senão já tem diagnóstico de outras patologias. E uma coisa que é bom eu falar sobre isso também é que eu sofro muito com ansiedade. O Nicolas mesmo me conhece há um bom tempo e ele sabe que eu tenho certos problemas com a ansiedade. E o exercício físico, ele me ajuda e muito. Porque nós temos várias formas de controlar o nosso corpo, várias formas de fazer com que nós tomamos posse do nosso próprio corpo. Porque quem sabe, quem tem ansiedade, às vezes você não toma, às vezes você não tem o controle do seu próprio corpo, por causa de pensamentos no futuro, planejamentos que não dão certo, entre outras coisas. Então, assim, Ela consegue ser bem paralisante, né? Além da agitação em si, que se fica quando está na é, ansiedade. E um ponto que é importante falar sobre a ansiedade são as crises em si. As crises de ansiedade têm uma sensação horrível. E quando se caracteriza como síndrome de pânico, é uma sensação de morte. E a pessoa tende a ficar com medo tanto de morrer em decorrência do transtorno, da crise do pânico, quanto de enlouquecer nesse processo. E uma das coisas que eu gosto bastante das atividades físicas nessa recomendação é que elas ajudam a pessoa a entender que determinadas respostas determinadas respostas do corpo são normais, são parte. Porque quando a pessoa está tendo, quando a pessoa tem uma crise, quando ela tem um transtorno do pânico, ela tende a acreditar que quando o coração está acelerando é algo que pode matar ela, que a respiração fica mais ofegante é algo que pode matar ela, tem medo de então, e esse medo vai aumentando a ansiedade, isso vai se retroalimentando, enquanto vai aumentando a crise. Então ela sente o coração acelerar um pouco, ela fica com medo de estar infartando, o coração acelera mais ainda por conta desse nervosismo, e assim vai aumentando, vai se realimentando essa mesma sensação, até que ela esteja no estado de crise. E na crise do pânico, a situação fica meio deprimente, você não consegue falar direito. É uma sensação realmente horrível, descontrole, você e tem medo de perpetuar esse quando você fala sobre atividade física, no manejo, por exemplo, do transtorno do pânico, você está falando que a pessoa vai começar a entender que determinadas reações são normais. Então, quando o coração acelera, não necessariamente ela vai morrer.
no geral, ela não vai morrer, porque não é um infarto. É, e ela vai entender que aquela sensação é normal a ela, que aquilo é parte do organismo dela, é o corpo dela dando uma resposta. E a respiração dela ficando ofegante é uma questão, uma coisa normal. E essas questões são respostas do corpo e não tem pretensão de levar ela ao óbito. Aquilo não é um infarto, ela não precisa sair correndo para o hospital, ela não precisa entrar em crise. Então, tudo isso ajuda a lidar. E a atividade física tem muito essa questão da oxigenação do sangue, da quantidade de oxigênio para o cérebro, da pessoa se habituar a essas reações, essas sensações, e saberem controlar. Até mesmo um fator de distração, porque tira a pessoa desse ambiente. E uma coisa que você falou que é importante são as atividades físicas domésticas, do dia a dia, da rotina. É porque a gente pensa muito nas atividades mais diretas, nas atividades na rua, corrida, caminhada, exercícios em geral. Mas se você não pensar uma pessoa para ela ter uma vida ativa, as atividades em casa, a lavar louça, limpar a casa, organizar tudo, uma faxina, então, que deixa você acabado no final do dia. Então, a faxina também é uma atividade física que você está fazendo. Então, pensar, por exemplo, uma pessoa com depressão, que ela está isolada no quarto, que ela não está fazendo mais nada, nem mesmo pegando uma luz do sol, não tendo contato com pessoas, não está andando, não está querendo no mercado, está desanimada com tudo, ela acessou realmente todas as práticas de exercício da rotina dela. Então, é uma paralisação geral e é bem complicado. Gente, eu não estou conseguindo ler os comentários porque a página aqui está minimizada. Eu estou incomodado com isso. Eu quero ver os comentários, É, mas eu não estou conseguindo. uma pessoa, algumas pessoas estão comentando aí que vão começar a caminhar depois da live. Pessoal, uma coisa que o Nicolas pegou em cheio aí que eu queria comentar com vocês também é o seguinte: por exemplo, você pode pegar o seu quarto para arrumar e fazer disso uma atividade física. Basta que você consiga trabalhar o seu corpo, consiga ativar o seu corpo da forma em que você consiga, no mínimo, sentir um pouco de cansaço. Porque o que a atividade física ela prega? Ela prega uma mudança no nosso corpo e ela prega ainda uma mudança interna. Por exemplo, quando eu vou correr, se eu correr e não sentir que eu corri, não adiantou de nada. Quando o maratonista vai treinar, ele não consegue treinar se ele não correr mais do que 40 quilômetros. Porque se ele já corre 40 quilômetros diariamente para ele poder se manter ativo, ele vai ter que correr algo a mais. Então, se você já pratica alguma atividade, por exemplo, arrumar a casa, você pode praticar isso e depois fazer um certo alongamento. Uma atividade física que quase ninguém fala que é atividade física por separado, só que conta como atividade física e é muito importante na busca da melhora da ansiedade, é a meditação. Você fazer meditação e fazer o yoga, eles são atividades físicas e mentais. Você consegue atingir a sua tranquilidade de forma mental e você consegue ativar as suas musculaturas, você consegue melhorar a sua amplitude, melhorar a sua flexibilidade. A meditação ela é algo extremamente recomendado para todos os públicos, desde os públicos mais novos os mais velhos também. E assim, a meditação ela pode ou não estar alinhada ao ato de escutar música, por exemplo. Você pode meditar escutando música e ali você medita a sua mente, trabalhando ali a leveza dos sons das músicas, a leveza da voz da pessoa que está cantando e também trabalha seu músculo, ativando ele na forma estendida. E assim, e isso te ajuda a manter a sua longevidade muscular. Porque uma pessoa que não faz alongamento, uma pessoa que acaba não fazendo exercício, até mesmo uma pessoa que faça exercício e não faz alongamento corretamente, a pessoa tende a ter mais sequelas do processo de envelhecimento. Por exemplo, pessoas que chegam aos 60 anos e não conseguem andar.
Algumas pessoas não conseguem andar ou andam de forma dificultosa por falta de alongamento. Porque os nossos músculos, eles são fibras. Eles esticam e eles relaxam. Se nós trabalhamos com ele relaxado ou ele sempre dobrado, a nossa musculatura ela vai tendendo a enrijecer. Então, a sua musculatura é um emaranhado de fios. Ela começa a enrijecer, você começa a ter dificuldade de fazer o movimento. Então, com alongamento, você faz fazendo ter uma vasoligação muito grande aqui, ó, uma vasoirrigação, quer dizer, muito grande no nosso corpúsculo muscular, faz com que todas as nossas fibras musculares elas recebam uma quantidade gigante de sangue, fazendo com que elas consigam estar lubrificadas e consigam fazer o nosso movimento máximo. Por exemplo, estender os dedos, flexionar de novo, entre outras coisas. Por isso que, chegando aos 60 anos, o ser humano tem a tendência de ficar com a curvatura da coluna acentuada. Porque raramente nós fazemos alongamentos das lombares. Por exemplo, alongamento de puxar a lombar até atrás e voltar, puxar a perna. Então, a nossa musculatura da lombar, que é assim, ela vai começar a enrijecer e tender para o lado que a nossa cabeça mais fica. E com o incremento da nossa tecnologia, incremento do celular na mão de cada uma pessoa, nós temos cada vez mais tendências de nós ter uma curvatura aqui, ó, na cervical, que a gente chama de hiperlordose cervical. Jogar a cervical para frente e tracionar o corpo, jogar a cervical para frente e os ombros para frente também. Isso faz com que a nossa musculatura trave ali. Por isso que o recomendado para pessoas assim é que elas trabalhem numa academia ou trabalhem alongamentos para que a nossa musculatura ela vá voltando ao estado natural, que é o estado dela reta totalmente. Por isso que é muito recomendada a meditação. E uma coisa que a gente fica falando aqui quando a gente vai falar de atividade física, nós falamos muito do controle da mente, mas o controle do corpo também. Porque você tem uma mente boa, o seu corpo vai estar bom. Não necessariamente nessa ordem, mas se você trabalhar seu corpo e sua mente, com sua mente boa, o seu corpo vai estar bom. Se um dos dois estiver ruim, há um desequilíbrio. Se tua mente ficar ruim, o seu corpo vai tender a ficar ruim também. Se o seu corpo estiver ruim, a sua mente tende a acompanhar o seu corpo. Por isso que nós, atualmente, na área de, por exemplo, na área de estética, trabalhamos que todo o corpo é belo, independente da sua forma, independente da sua característica. Por quê? Porque se nós olharmos para o nosso corpo e não nos vermos bem, nós começamos a atacar a nossa própria mente. E se a gente está com um corpo bonito, mas a nossa mente está fraca, a nossa mente começa a atacar o nosso corpo. Você não percebe, mas a sua cabeça, quando ela está ruim, ela ataca diretamente o seu corpo. Se não for na parte estética, vai ser em outra parte também. Essa parte sobre atacar o corpo, a gente pode falar um pouco sobre a própria ansiedade. Ela tem muitos fatores. Eu tinha aqui uma lista que mostrava todos os sintomas da ansiedade. Então, eu vou falar sobre Eu também tinha, mas o meu computador deu pau aqui. É o normal de share que você carrega. Peraí. Capítulo 14. Acabei de arrancar a capa do capítulo. Muito obrigado lá e você colaborou muito como permanente do meu vídeo. Gente. Tá conseguindo ver os comentários aí, Nicos? Aqui não tá aparecendo, não. Eles aparecem só. Eu sei que perguntaram qual é o melhor horário para poder fazer. Vi alguém comentando umas coisinhas sobre experiência, tá bom? Sobre experiência própria com a caminhada que ajuda. Uma coisa que eu quero falar sobre a meditação é a mindfulness. Eu acho muito bacana a mindfulness, eu gosto bastante. É utilizada bastante na TCC também, na terapia cognitivo-comportamental. Ela ajuda na concentração, no entendimento do corpo. É uma atenção plena. É um exercício de atenção plena onde você passa a prestar atenção no seu próprio corpo, onde tem dores, onde tem questões, nos pensamentos, o que está passando pela sua cabeça, para onde seus pensamentos vão, e ajuda você a se concentrar mais em si. A caminhada, a gente fala que se concentra bastante nas coisas e passa a prestar mais atenção no corpo. Muitas vezes, fazendo caminhada, a gente não presta atenção muito nas coisas ao redor, mas no nosso próprio corpo, onde tem uma dor, onde tem alguma coisa, onde tem alguma questão.
E isso vai aliviando bastante para a gente. É como se fosse uma meditação. Então, tem um benefício corpo e mente. Eu acho isso muito bacana. Então, gente, façam sim atividades, não façam. Antes de fazer as atividades na rua, foquem nas atividades da sua rotina em casa. Olha, tal horário preciso fazer isso, fazer aquilo. Tem que quebrar um pouquinho uma zona de conforto, focar nas atividades domésticas, e depois passam para as atividades na rua. Assim vocês conseguem juntar as rotinas. É uma das melhores ferramentas. Eu vi alguém elogiando mindfulness. Cadê? Pessoas que elogiando. Eu não consigo puxar os comentários. Desisto. Passou. Eu vi alguém comentando sobre mindfulness. Agora aqui, gente. Na minha Essa tela, lista o comentário já sumiu. de ver é do livro A Mente Vencendo o Humor. É uma folha de exercícios um inventário de ansiedade, A Mente Vencendo o Humor. É um inventário de ansiedade para você falar um pouquinho sobre os sintomas. Assim você vai fazer uma escala da ansiedade. Aqui fala bastante sobre qual pessoa se sente na última semana. Quem quiser, vai anotando aí uma listinha, depois você envia para depois fazer o cálculo. No caso, aqui vai de 0 a 3. 0, 1, 2, 3, 0 nem pouco, 1 às vezes, 2 frequentemente, 3 a maior parte do tempo. Como você se sente, o que você sente dessas coisas. Se vocês quiserem anotar, a pontuação e depois verifiquem aí para você, tá? No caso, aqui temos a questão do nervosismo, que é preocupação, tremores, como eu falando, anotem aí, eu estou falando tudo em sequência rápida, então não anotem não, porque vocês não vão conseguir. Eu só quero passar essa lista. São 24 questões. Ó, pulando para ansiedade. Nervosismo, preocupação, tremores, palpitação, espasmos musculares, tensão muscular, dores musculares, ele falou aí sobre a mente, prejudicando o corpo. É nesse sentido. A ansiedade, ela leva a dores também no corpo. Então, quando você começa a trabalhar com ansiedade, começa a pensar mais sobre essa questão, essas dores tendem a passar. Teve casos já que eu acompanhei que foi assim, a pessoa tinha uma dor, ela nem tinha associado isso à ansiedade, estava querendo trocar a mochila que usava no trabalho, estava querendo mudar a forma que carregava peso, que achava que era essa a competência. E quando começou a trabalhar a ansiedade, que viu melhor, percebeu que já não tinha mais a dor. E era uma coisa tão psicológica que passou muito rápido. Foi uma coisa de uma semana para outra, ela parou de perceber essa dor que tinha. Inquietação, cansaço fácil, falta de ar, batimentos cardíacos acelerados, que é um dos fatores que vão desencadear o transtorno do pânico, acelerou os batimentos, ou deu aquela falta de ar, tem a sensação de morte, pronto, encadeia a síndrome do pânico. Vai lembrar que a síndrome do pânico é um medo da própria crise. Então, a pessoa tem medo da crise, por isso mesmo ela tem o transtorno do pânico. Depois pode desencadear para outra, que a pessoa fica com medo de ter o transtorno do pânico, que é a crise de pânico em público. Então, ela pode acabar se isolando dentro de casa e ficar locais com muita gente. Transpiração, boca seca, tontura ou vestigem, náusea, diarreia, problema estomacal, aumento da urgência urinária, rubores, calores no caso, ou calafrios, dificuldade para engolir, nó na garganta, sentimento tenso ou excitado, facilmente assustado, dificuldade de concentração, dificuldade para dormir, irritabilidade, evitação de lugares onde pode ficar ansioso, pensamento de perigo, sentindo-se incapaz de lidar com a dificuldade e pensamento de que algo terrível irá acontecer. Ou seja, tem muitos fatores e ela impacta de muitas formas. Então, quando a gente para poder analisar, tem coisas que às vezes a gente não percebe. Tem coisas que a gente não percebe que a gente tem, mas que fazem parte também. Está baixo o áudio aí. Está me ouvindo, Léo? Tô te ouvindo. Tem duas perguntas aqui que eu vou responder antes da gente continuar. Bom, uma pessoa perguntou assim: em caso de transtornos alimentares, quando a pessoa opta por atividade física, o personal trainer é fundamental? Você perguntou, já afirma, né? É fundamental, né? Na verdade, não. Quando a pessoa tem esses transtornos, a própria pessoa ela tem que começar a aderir a uma rotina. Por exemplo, eu, quando eu vou trabalhar com pessoas que têm esses problemas, a primeira coisa que eu recomendo a elas é: você está com disposição para continuar? Ou, por exemplo, você tem a vontade de mudar? Aí vamos começar a trabalhar a parte mental, que é começar devagar a mudar a sua rotina. Porque pessoas que têm esses transtornos, elas geralmente têm uma rotina de, por exemplo, tem uma rotina de trabalho onde ela não consegue se alimentar direito. Aí ela acaba começando a ingerir
alimentos na rua e entre outras coisas. Quando a pessoa está muito em casa, às vezes o ato de estar em casa é o que proporciona a pessoa a ter esses distúrbios alimentares. E assim, quando nós vamos praticar atividade física, nós sim precisamos ir a um personal trainer, por exemplo, para nos, pelo menos fazer uma consulta. Igual a gente faz uma consulta com um psicólogo, igual a gente faz uma consulta com um nutricionista para poder pegar uma base alimentar melhor para a nossa vida, nós também precisamos ir no personal para poder ver quais são as medidas que nós podemos tomar. Mas se a nossa condição, às vezes, financeira não favorece, o que nós podemos começar a fazer? Começar a mudar o hábito de atividade física. Eu sempre falo com as pessoas que para você emagrecer, dependendo da sua característica física, você não precisa parar de viver. O que é parar de viver? É você não se alimentar de algumas coisas que você gosta, você ter dificuldade em querer comer, porque quando você vai fazer uma dieta muito rígida, você perde o prazer em comer. Então eu falo, você tem que só aprender a substituir e aprender a mudar a sua rotina de exercício. A rotina de exercício ela pode ter ou não a ajuda de um personal trainer. Ter uma ajuda do personal é melhor, mas se você não tiver ajuda, faça por si próprio. Porque a mudança corporal só vai ser atingida em você se você tiver a capacidade de mudar as suas rotinas e se você tiver na sua cabeça a sensação de que você precisa melhorar. Porque eu falo para todo mundo, você pode ter o corpo que você quiser. Mesmo você tendo esse corpo, você ainda tem muito o que melhorar. Nem que seja na sua parte psicológica. Porque tem pessoas que têm o corpo lindo e acham que tem um corpo feio. Tem pessoas que não têm o corpo lindo, mas acham que pode melhorar. Então, nós temos sempre que ter o pensamento na melhora. Tanto no caso do nosso corpo, quanto da nossa mente e como pessoa também. Quando nós vamos tratar todas as nossas áreas do corpo, nas nossas áreas da cabeça, nós temos que tratar quem nós somos como pessoa também. Porque quem nós somos como pessoa pode influenciar em todas as áreas. Você pode ter ou não maiores ou menores problemas com a sua cabeça se você for uma pessoa boa ou não. Se você é uma pessoa que acaba trazendo problemas para si própria, você vai acabar trazendo problemas psicológicos, você vai acabar trazendo problemas físicos, entre outros. E uma outra pergunta que fizeram aqui, vamos lá, vou responder em ordem, que eu pulei uma aqui. Pode-se dizer que aquelas pessoas que fazem exercício podem ser menos ansiosas? Não. O exercício pode ajudar. Mas o exercício ele é só um meio para te ajudar. Ele não vai combater totalmente. Então, o indicado é fazer o seu diagnóstico e praticar atividade física, praticar a meditação e ter a sua consulta. Por quê? Porque como o Nicolas vai bem explicar, você não consegue trabalhar a melhora da ansiedade com um só fator. O fator atividade física não vai te ajudar, mas ele não pode ser um fim para o meio que você quer. Você quer perder a ansiedade, ele não pode ser o fim para você perder. Ele tem que ser um dos meios. O outro meio é uma consulta com um psicólogo, um acompanhamento, dependendo do grau, um acompanhamento medicamentoso, no caso, desculpa, medicamentoso, entre outros. Tem uma outra pergunta aqui também, Nicolas? Depois de 60 anos. Vai falar uma coisa sobre a pergunta da Jéssica? Todas as pessoas que já praticam atividade física sobre serem menos ansiosas, tem uma questão que é interessante, que a ansiedade ela faz parte da rotina, ela é parte do nosso dia a dia. Então, não tem como se livrar da ansiedade. Não tem um remédio que você vai tomar e nunca mais vai ter ansiedade na sua vida. A ansiedade faz parte. Então, a gente está falando de exercício como uma medida para poder controlar um pouco da ansiedade e não curar a ansiedade. Porque a ansiedade em si ela não vai ter uma cura porque ela faz parte. Se você não tiver ansiedade, você não tem motivação, porque ela também te impulsiona a fazer coisas. Quando você está ansioso por alguma coisa, você também se prepara para aquela coisa. Então, ela é um medo de uma coisa real. Quando a ansiedade ela vem com o medo de algo irreal, quando ela vem exagerada,
aí sim a gente começa a trabalhar ela como problema. Quando no começo da live. Então, mas aqui, que quando a pessoa já tem uma rotina estabelecida, já tem uma rotina estabelecida, que ela pratica, ela tem um pouco mais de facilidade de lidar, por exemplo, com questões de pânico, onde o medo da própria crise vai funcionando. Ela tem mais facilidade para entender o que ela está sentindo no corpo dela, a pressão dela está acelerada, e tem aquele local, aquela atividade, aquele exercício para poder extravasar um pouquinho toda aquela tensão, todo aquele nervosismo, um local para onde for para fora, onde direcionar aquela tensão. Mas conforme ela vai criando um mecanismo, a ansiedade vai buscando outros meios. Então, também é questão dela trabalhar psicológico, buscar uma clínica, buscar um atendimento, um acompanhamento, para entender quais são os fatores que são gatilho para essa ansiedade. O que faz essa ansiedade pela desencadear? Tem ansiedade que estão ligadas à rotina. Ah, eu tenho que fazer isso por conta aqui, eu tenho que fazer aquilo logo, eu tenho que fazer aquilo lá. A pessoa acelera tudo no dia a dia dela. Olha, tá almoçando, preciso de lavar aquela louça, aí tá lavando a louça, preciso botar roupa lavada, tá lavando roupa, preciso fazer não sei o que lá. E isso acaba com a rotina dela, tira a qualidade de vida. Então isso também é um problema. Mesmo que seja uma ansiedade, entre aspas, funcional, de pensar em produtividade, ela é disfuncional no sentido de qualidade de vida. Então, a gente precisa pensar onde está a qualidade de vida, para onde vai a qualidade de vida. A forma de ver o mundo, o pensamento automático, a crença, e tudo isso é englobado. A, a caminhada, a atividade física que a pessoa fizer, ela é uma medida que colabora com o controle da ansiedade. Ela colabora com o controle da ansiedade, mas ela não supre toda essa ansiedade, ela não some com essa ansiedade, ela não dá fim na causa. Ela é como se fosse um remédio. Então, é um remédio que vai te ajudando a controlar o sintoma, mas ela não controla a causa. Você não precisa trabalhar no manejo da causa. Quando a gente recomenda para o paciente que pratique uma atividade física, para ele controlar aquela ansiedade nesse momento de forma clínica, controlar a crise, eu também vou recomendar para o crise, vou recomendar outros fatores que trabalhem o cérebro para que controle aquela ansiedade naquele momento, para que ele consiga dar prosseguimento à terapia durante o processo. Aí, quando o caso já está muito exagerado, tem intervenção medicamentosa que vão ter os benefícios. Controlar a crise, controlar a ansiedade em determinados momentos do tipo, em determinados momentos, às vezes no geral, por exemplo, no caso de depressão, para controlar aqui, todo aquele sentimento, toda aquela questão, todo um local de direcionamento, lidar, pegar um pouquinho de vitamina D do sol, tem tudo isso são fatores que vão dar uma amenizada, uma aliviada para que a pessoa consiga dar seguimento nos atendimentos, para que ela se sinta melhor. Para que tenha uma melhora na qualidade de vida, tem que aquilo se torne tanto um padrão para ela, que é uma vida mais saudável, quanto um meio para amenizar o impacto da ansiedade na vida, quanto os gatilhos que a gente vai lidando, para que ela também consiga lidar com o gatilho do outro. Uma coisa que eu gosto bastante da TCC, eu falo bastante da TCC, é que ela visa a autonomia, ela visa a independência do paciente. A gente não quer trabalhar com o paciente a vida inteira. A gente tem uma meta de trabalhar com ele durante um determinado período para que ele aprenda a lidar com o que para que ele aprenda a lidar com a ansiedade, para que ele perceba os gatilhos da ansiedade, para que ele perceba o que desencadeia, como agrava, quais são os principais fatores, o que ele precisa evitar, o que ele pode controlar. Então, tudo isso é desenvolvido na terapia para que a atividade física venha a ser funcional para você. Então, se você está tendo crise de ansiedade, não adianta você pegar e sair correndo pela rua. Deu crise de madrugada, você sair correndo pela rua como um louco e vou ficar sabendo que passar. Não. Provavelmente você vai piorando. Ou você vai Por ser favor, não faça isso. Tem o assalto ainda, tem os riscos sociais. É, Então, exatamente. mas aprendam a trabalhar essas questões a seu favor. Você precisa lidar com uma questão, controlar a situação. Está vendo que está ficando desconfortável, está em casa, está dando aquela angústia, aquele isolamento. Que nem tudo é aceleração, nem sempre a ansiedade te acelera. Às vezes ela te derruba. Então, você está se sentindo mais acuado, está se sentindo mais para baixo, sem força, sem energia para poder fazer as coisas, faz uma caminhada, coloca uma caminhada na rotina, acorda cedo, vai dar uma andada de manhã no sol, vai ver a rua, vai confiar, Medita em casa. faz uma meditação, yoga,
procura um grupo para poder conversar. São muitos fatores que podem estar ajudando você a despertar o pensamento de você, a encontrar novos caminhos, criar novos caminhos, aliviar a rotina. Então, são muitos. Passeia, vai no restaurante, come alguma coisa, sai, está fora. É o que eu estou andando com o Léo, eu vou falar em fala, transa, alivia, é atividade física também. Ajuda você a contrair, faz bem para a saúde, solta milhares de hormônios positivos. Então, faça, busquem meios para poder estar controlando a ansiedade, lidando com a ansiedade. Mas os fatores, os gatilhos e tudo mais, vai partir do autoconhecimento, da exploração. Quando vocês verem esse meu livro da Mente, ele cria um trajeto para você entender a ansiedade, fala sobre, faz a psicoeducação a respeito, explica alguns fatores, alguns gatilhos e tal. Então, vocês podem entender um pouco mais sobre como funciona. E na clínica vai ser mais ou menos esse trajeto que algumas vezes vão ser feitas, entendeu? Então, muitas vezes esse trajeto que é feito na própria terapia cognitivo-comportamental, que faz a psicoeducação, que explica o que é a ansiedade, como ela funciona, que não é algo que vai te paralisar, que vai te derrubar, que você pode superar essa ansiedade e ainda trabalhar os pensamentos para descobrir causa, como causa, como que afeta, que afeta, como lidar com ela, por que você tem ela. E isso aí pode estar relacionado a diversas coisas. Futuro pessoal, uma apresentação de trabalho, algo mais breve, né? Uma apresentação de trabalho tem uma data limite para poder acabar aquilo ali. Então você sabe até onde vai essa ansiedade. Mas quando a gente fala, por exemplo, com o aluno do ensino médio, uma ansiedade quanto ao futuro, poxa, é algo a longo prazo, a gente tem ali provas vindo pelo caminho, tem avaliações da escola, tem Enem, tem SISU, tem muita coisa ainda, que vão corroborar com essa ansiedade. Tem uma ansiedade a longo prazo e tem vários fatores de ansiedade que são várias escalas no meio desse caminho. Então, são várias formas diferentes de poder lidar e cada caso é um caso. Então, vocês vão ter que explorar realmente isso em uma terapia. Busquem ajuda profissional em todo caso. Vão fazer atividade física. Tendo uma atividade física além do convencional, como uma caminhada ou as atividades de casa, querem fazer, busquem um profissional de educação física, busquem um profissional, um personal trainer que possa te dar as orientações de como fazer isso da forma correta, de uma forma que vai ser benéfica para você. Esclareça também que tem o objetivo de trabalhar questões relacionadas à ansiedade, que tem essas questões que você precisa trabalhar, que você quer trabalhar, para que você possa desenvolver essa atividade, possa desenvolver esse exercício, melhorando a sua qualidade de vida física, porque a ansiedade também tem fatores físicos, biológicos, como melhorando também a sua qualidade de vida mental, tendo um acompanhamento adequado, trabalhando adequadamente com as questões para melhorar a sua qualidade de vida no geral. Né? Bom, gente, em relação a isso também, a questão da busca profissional, eu sou um exemplo grande que aconteceu comigo nesses últimos anos. Eu tive alguns problemas e nesses últimos 2 meses eu tive que procurar profissionais nas áreas que eu precisei. Por exemplo, eu tive alguns problemas mentais e tive que ir no neurologista. Tive problemas estomacais, tive que ir no responsável. E tive problemas psicológicos e acabei... não fiz uma consulta, mas acabei recorrendo ao Nicolas, por ser meu amigo e tal, acabei perguntando algumas coisinhas a ele para a gente poder discutir. Tanto que veio o motivo da live numa dessas conversas. Então, assim, buscar o profissional não é vergonha. Buscar o profissional é admitir que cada um estuda para fazer algo e cada um vai saber responder exatamente aquilo que você precisa. Se você precisa melhorar o seu corpo, buscar um profissional de educação física, não necessariamente é dizer que você é burro. Não, você, na verdade, é a pessoa mais inteligente que existe. Porque quando você vai no médico, você não busca o médico porque você já sabe o seu problema. Você busca porque você não sabe. Quando você vai num restaurante chique comer, você vai comer uma comida que você provavelmente não saiba fazer. Ou se você sabe fazer, você não sabe fazer da forma que o chefe faz. Então, em todos os casos da nossa vida, nós buscamos profissionais. Porque na hora da gente cuidar do nosso próprio corpo e da nossa mente, nós não vamos buscar os profissionais. Uma outra perguntinha aqui. Gente... O Google não tem CRP, não tem CRM, não tem formação em educação física. Então, por favor, parem de consultar o Google. O Google é uma ferramenta muito boa nas mãos certas. Uma outra perguntinha aqui foi
Depois de 60 anos, a curvatura da coluna pode melhorar com o exercício, só melhora no momento. Essa live é mais relacionada aos cuidados mentais, da ansiedade e tudo mais. Mas eu vou responder, pois perguntas sempre são respondidas, tá, gente? Em questão da curvatura da coluna. Todos os nossos aspectos corporais, ele tem os ápices e tem os declínios. Quando nós crescemos, nós temos os ápices musculares, ápices de ligações simpáticas, ápices de ligações neurais, até mais ou menos os 40 anos. Tanto para homem, tanto para mulher. Geralmente a mulher entra na menopausa com 40, 40 e pouquinho agora, porque está aumentando um pouquinho por causa da taxa hormonal dos alimentos, entre outras coisas. Mas geralmente é nessa faixa de idade. Então o nosso corpo, o nosso corpo ele vai assim, ó, subindo, subindo, subindo. Chega num momento que ele vai estagnar, mais ou menos até os 60 anos. E depois ele começa a declinar, porque isso é natural. Nós conseguimos com a atividade física melhorar sempre. Mas é lógico que quando chegarmos nos 60 anos, como nós estamos na curvatura para baixo, nós não vamos conseguir melhorar bem a nossa postura se nós já temos uma postura curvada. O que a pessoa vai conseguir com o exercício é aliviar a pressão na coluna e melhorar um pouco a sua curvatura. Ela vai ficar 100% reta? Eu não posso dizer que é impossível, mas é improvável. Porque o nosso corpo tem o nosso declínio. Tem o declínio normal. Então, temos que conseguir trabalhar o nosso corpo para ficar bem até a nossa curvatura começar a descer. Porque quando a nossa curvatura começa a descer, nós temos mais formas de manter do que melhorar. Se uma pessoa chega sedentária, é uma coisa. Agora, quando a pessoa já pratica atividade física, é outra totalmente diferente. Tá? Fala, Nico, você tá rindo pra caramba aí. Eu tô rindo da menina que comentou que ela tava gripada e o Google falou que ela tava com tumor no cérebro. Gente, o Google tem essas coisas, tá? E acreditem, nesse nível de zoeira, vocês entendem quando o paciente chega para você no consultório e fala, por exemplo, que tá com borderline, tá com depressão, que tá com ansiedade generalizada, com fobia de não sei o que lá. As pessoas estão chegando já diagnosticadas pelo Google. Você trabalha em cima do diagnóstico do Google. Eu tive uma experiência com o Google bem engraçada, né? Porque como eu sou novo, então... Peraí. Oi? A palavra de verificação vai ser exercício físico, tá? Anotem, palavra de verificação, exercício físico. Porque eu acredito que daqui a pouco o Instagram vai nos cortar. Porque vai dar 1 hora de live, exatamente 1 hora. Não é o YouTube. Então a palavra de verificação vai ser exercício físico, tá bom? As perguntas agora você pode cuidar para fazer um encerramento super importante. Então faz parte. A gente mais apresentadores, você também, Léo, que eu consigo conversando para daqui a pouco iniciar a contato de muito aleatório aqui. Quem tiver umas perguntas, vão mandando aí. Gente, por favor, não se consultem no Google. Please. Uma outra coisinha, gente. Caso vocês tenham mais dúvidas, você pode buscar os perfis oficiais aí da Braps. Você pode buscar o meu perfil pessoal aí também. E para futuras lives eu vou montar meu perfil profissional também, que ali eu vou atender vocês nas perguntas básicas da vida. Então, assim, as pessoas que foram perguntar, se nós formos cortados pelo Instagram, vá nas páginas oficiais da empresa ou vá na minha página também. Que aí vocês podem tirar suas dúvidas relacionadas a exercício físico e tudo mais. Fala aí. Eu não sei a voz de quem ficou falhando. Se foi a sua ou foi a minha. Mas eles estão falando até agora que está falhando, que está cortando. Pessoal, qual é a voz que está cortando? Palavra de verificação, exercício físico. Exercício físico. Já mandaram aí nos comentários também, tá? A palavra-chave vocês vão usar no formulário de participação que iremos enviar nos grupos da live no WhatsApp. Se vocês não estão no grupo do WhatsApp, você vai mandar só lá, tá bom? Exercício físico, a palavra de verificação, tá bom? Anotaram? Pegaram agora? E pessoal, quem tá... Acho que um pouquinho atrasado. Acho que está um pouquinho atrasado. Quem tá triste aí que a live pode ser cortada pelo Instagram, fiquem tranquilos. Possivelmente nós vamos marcar outras lives com temas podendo abranger a parte psicológica,
Ou quem sabe você sugere temas aí que a gente pode abranger temas um pouco mais aleatórios também. Falar sobre mente e corpo relacionadas a outros fatores. Pois o profissional de educação física também ele é habilitado para falar sobre coisas do nosso corpo. Então podemos falar sobre basicamente aquilo que for mais interessante para vocês no momento, tá? Mediante isso, muito obrigado também pela presença de todos. Muito obrigado por escutar, me escutar e escutar o Nicolas falando um monte de besteira durante, sei lá, uma hora. Um monte de besteira. Brincando, gente. Brincando, gente. Falaram as informações, né? Passar assim o nosso conhecimento, porque conhecimento, gente, nós passamos. Cada um tem o seu próprio conhecimento. Nós trabalhamos em várias áreas. Você pode trabalhar, sei lá, 10 anos como assistente social. Você vai ter muita coisa para falar sobre assistência social. Então, todos nós temos o conhecimento para passar. Cada um passou sobre sua área. E assim, já chegando ao final da live, né? Tá, falta quanto tempo aí, Nicolas? Você mandou uma pergunta aqui, cara. É no grupo do Ansiedade e Atividade Física. Eu acredito que eu mandei no grupo de violência sexual o link para essa live, tá bom? Então entra no grupo da live mesmo para poder participar. O Léo falou de outros temas. A voz. Podem começar a mandar mensagem no perfil dele pedindo sobre massagem tântrica, que eu acho bem interessante a temática. Então podem pedir para eles que é bem interessante a temática. Vamos colocar ele para falar sobre isso. Outro ponto importante, pessoal. Tirem print da live. Aproveitem, tirem print. Marca a gente aqui no Instagram, porque a gente adora compartilhar isso. Mas avisem, fica falando assim agora. Então, pessoal, tirem print para poder marcar a gente lá no Instagram, marquem nosso perfil, compartilhem, marque o perfil da Brabus, pode marcar no perfil pessoal também. E pode marcar também a Academia Resta. É a live dos coloridos, né? Meu cabelo vermelho e o cabelo dele platinado. Chegou no branco. Enfim, chegou no branco. Eu fiz live semana passada com cabelo amarelo ovo. Agora tá branco. Mais alguma pergunta? Acho que ele travou? Travou não. Não, travei não. Minha cara ficou parada mesmo. Até o Instagram dos portais a gente fica por aqui. Deve demorar mais uns 2 minutos. Então, vai mandando perguntas aí que a gente vai lendo. Arrasaram. Ó, os comentários são muito bons, hein, gente? Sorria. Falar sobre massagens. Será que dá tempo? Falar sobre massagens? Bom, gente, eu não tenho ainda os cursos que eu preciso, porém, na faculdade e acompanhando outros colegas, eu tenho alguns cursos de massagem. Caso vocês queiram saber mais, vocês podem perguntar no meu perfil oficial, que dependendo da localidade, eu mando valores, eu mando forma de você fazer em si mesmo, fazer em outras pessoas, entendeu? São vários tipos de massagem, gente. Tem massagem facial, tem massagem corporal, tem massagem de mão e pés, tem massagem tântrica, tem vários tipos de massagem. Dependendo do que você... Agradeço ao Márcio que tirou aquele print e mandou lá no grupo, porque a cara do Léo ficou muito engraçada e eu vou usar contra ele. Muito obrigado pela... Continua achando. Estão pedindo já pediram essa história com o Google já umas 2 vezes. Tá. O que aconteceu com a minha história com o Google, gente? Eu tinha lá pros 14 anos e assim, tava passando por certos problemas. Aí eu fui pesquisar no Google, né? Bobão, vou pesquisar no Google o que é. Eu tive uma paralisia total do lado direito, braço e perna. Depois de um jogo eu cheguei muito moído, porque eu era goleiro na época, treinei bastante. E o que aconteceu? Eu fiquei com o braço paralisado porque eu dormi em cima do braço e da perna. Coisa normal. Quando eu pesquisei no Google para ver o que era, eu fiquei desesperado. Falaram que era paralisia de metade do meu corpo. Aí eu fiquei desesperado, gritei minha mãe, quase fui pro hospital, só que depois de, sei lá, 30 minutos eu comecei a sentir meu braço e minha perna de novo. Demorou muito, vou te falar, demorou 3 horas para o meu braço e minha perna voltar totalmente à atividade. Mas que foi um dia muito engraçado na minha vida que eu vou lembrar para sempre, foi. Porque eu quase parei no hospital pensando estar paralisado, mas foi por causa do Google que eu acabei fazendo isso. Massagem para quem teve AVC, ficou com sequelas no braço. Bom, a massagem, ela pode te ajudar. Mas o que acontece no AVC? Nós...
Os comentários são melhores. O que acontece no AVC? Perdemos a capacidade de controlar o lado. Então, a nossa musculatura ela acaba contraindo e ficando contraída no AVC. Então, nós fazemos massagem às vezes para melhorar a irrigação e para prevenir algumas doenças, por exemplo, gangrena ou doenças relacionadas à falta de irrigação sanguínea. Pode melhorar algumas sequelas? Pode. Se você tem controle no movimento do braço que ficou afetado, pode ter uma melhora significativa com o tempo. Mas não é certo, nem tudo nessa vida é certo. Nós fazemos para tentar melhorar, mas às vezes não conseguimos. Da área da neuro, nessa questão do AVC, eu não pesquisei muito, mas tem pesquisa em neuroplasticidade, e fala sobre a reabilitação do lado comprometido por meio de algumas atividades em neuropsicologia. No caso, tem alguns acompanhamentos, algumas atividades que podem ser feitas para a criação de novas conexões neuronais no cérebro, nessa área afetada. No caso, criam-se novas conexões para, às vezes, reestruturar o movimento, algumas habilidades dessa área que foi comprometida. É bem interessante, mas realmente cabe mais pesquisa ainda para a gente poder trazer esse assunto. Eu posso ver se eu consigo fazer uma live dentro do tema com um profissional de neuro para vocês. Mas eu já tive experiência. Já tive experiência trabalhando em academia com pessoas com o AVC. No caso, a experiência que eu tive foi com uma menina de 21 anos. Ela teve comprometimento na parte esquerda do corpo. Ela ficou com o braço aglutinado, né? Não ficava travado porque ela conseguia movimento. E também ficou com a perna esquerda dela ruim. Então, através dos exercícios físicos, com acompanhamento, a gente teve um acompanhamento médico, teve o acompanhamento do neurologista que recomendou a atividade física na academia, que é uma atividade física ritmada, é uma atividade física travada, porque é uma atividade muito livre, você tem os exercícios, as máquinas, as formas de fazer que travam o seu corpo para fazer movimentos em uma única direção, ou às vezes duas direções no máximo. Não é um movimento muito livre como dança, como natação, por exemplo. Mas teve uma melhora muito significativa no movimento dela. Criam novas terminações nervosas, a pessoa consegue enrijecer melhor a musculatura, entre outras coisas. Só que sempre, pessoas que têm esses problemas, AVC principalmente, tem que ter o acompanhamento do neurologista antes de qualquer prática de atividade. Sim. Imagina o médico olhando para a cara dele no hospital. Estamos falando ainda. Sim, Gabi, essa palavra é muito linda, neuroplasticidade. Eu amo essa palavra, eu amo essa área. Vocês já repararam, mas meu cenário aqui de fundo é todo neuro. Essa parede é toda de neuro. Nem fala meu cenário no fundo, que ele é todo parede. Amo demais a neuro, é uma simplesmente fantástica para pesquisar a relação mente-corpo, o funcionamento do cérebro. É muito interessante. Se a gente for falar de neuroplasticidade aqui, daqui a pouquinho eu estou colocando o vídeo da bailarina para poder rodar, porque tem um vídeo de uma bailarina que ela teve perda dos movimentos do Alzheimer. Ela perdeu realmente toda a memória quanto ao Alzheimer da idosa com o movimento mais debilitado. Porém, ouvindo a música que ela dançava na época, ela lembrou da coreografia e conseguiu refazer a coreografia, mesmo que ela já não lembrasse mais de nada referente ao período. O cérebro dela... A Gabi ama neuro. De uma memória corporal, uma memória de movimento. Fantástico. É uma coisa assim incrível de você ver esse vídeo. Eu compartilho esse vídeo para Deus e o mundo. Outra coisa que eu fico mandando é A Mente Venceu no Humor, que é meu amor da TCC, e esse vídeo assim, que eu fico mandando para todo mundo também, da bailarina. Tá recebendo alguns comentários aqui. Eu acho que já deu uma hora e o Instagram desistiu de cancelar a live. Então eu não sei o que está rolando. Já passamos de uma hora? Acho que já. Já estamos em 1h10 por aí, sim. Será? Bom, pessoal, então vamos encerrando por aqui. A gente já está estendendo já o assunto. A gente parou de abordar outro Então, eu agradeço a presença de todos, a Léo, podem mandar 1001 mensagens para o Léo no privado, tá bom? Podem trazer novas sugestões. Então, para lá, não precisam mandar tudo para Brabs. Pode entrar em contato com ele, sim. Pode mandar mensagem para ele, sim. Pede as temáticas, me sigam no Instagram. E, Léo, se quiser seguir o pessoal, fica à vontade.
Se ele quiser também falar alguma É, coisa. gente, a live vai ficando por aqui. Dá tchau para todos. Agradeço muito a companhia e a presença de cada um aí, dos comentários, das perguntas, das dúvidas. Bom, as pessoas que tiverem interesse em outras áreas podem estar no meu perfil ali do Instagram. Pode mandar perguntas, sugestões, críticas. Tudo que vocês mandarem vai ser lido e vai ser construtivo para mim. Sabe, eu preciso do comentário de cada um de vocês, tá? Tanto aqui nessa live quanto no perfil oficial. Qualquer coisa, pode mandar no Instagram que eu vou resolver, vou tirar dúvidas sobre exercício e tudo mais. Só uma característica minha em relação a outros É profissionais de isso, educação pessoal. física. Novamente agradecemos demais a presença de todo mundo, a participação de todos. A metade já foi embora. Tínhamos 90 É, online aqui. tinha um evento. E é isso. Eu vou mandar o livro lá no grupo. Já vi que tem gente me cobrando o livro ali. Vou mandar o livro lá para vocês em PDF. Obrigado e até a próxima. Que no caso comigo vai ser na quinta-feira que a gente tem uma live sobre procrastinação. Na quinta-feira a gente tem live sobre procrastinação e na sexta-feira temos uma live sobre a sexualidade, a história da sexualidade feminina, que vai ser com uma outra amiga nossa também do ensino médio, a Tayane, e a sexóloga Agatha, que vocês já conhecem. Beijão. Até a próxima. Adeus. Vou encerrar aqui, Léo. Falou.